Bom Ok. dia, mestre Hansen. É uma grande satisfação recebê-lo aqui. E as palavras iniciais, que são as palavras da crítica aqui, né? 30 anos depois, a palavra em discussão é a palavra autor. O seu texto foi o texto que abriu aquele livro em 1992. Então, estamos todos muito felizes em estar aqui com a sua presença e a sua voz. Então, a palavra é sua, por favor. Bom, eu começo agradecendo a generosidade e a gentileza do convite de vocês para falar sobre esse tema, que há 30 anos atrás eu acredito que ele tinha algum interesse crítico, quando havia ainda um sentido crítico na história e na própria operação historiográfica que se fazia. Hoje me parece que nessa situação dita pós-moderna, que liberou geral tudo, essa questão crítica não se põe de modo tão agudo. E, nesse sentido, a questão do autor ou da autoria, ela passa a ser uma questão, entre outras, mas talvez ela não tenha mais aquela agudeza que ela teve naquele momento em que a gente fez o texto. Eu lembro que quando eu fiz esse texto, eu vinha de uma outra experiência que foi estudar a poesia que se atribui ao Gregório de Matos e Guerra. E eu, então, não tinha nenhuma experiência, nenhum conhecimento dessa poesia. E quando eu fui ler os códices, manuscritos que estão aí na Biblioteca Nacional, no Rio, e depois eu fui buscar mais informações sobre essa questão da autoria no século XVII. Ficou evidente para mim que a crítica brasileira e a historiografia literária brasileira, mas não só elas, também as outras, inglesa, francesa, italiana, norte-americana, elas saíam diretamente da historiografia idealista do século XIX, e elas generalizavam para todos os tempos históricos um conceito particular de arte, um conceito particular de poesia, e daí também um conceito particular de história e um conceito particular de autor. Então, quando eu fui convidado para escrever esse texto, eu já tinha previamente, desde os anos 80, basicamente 84, quando eu fiz esse doutorado sobre o Gregório de Matos, eu já tinha essa referência de que a historiografia literária brasileira, e desde lá do século XIX, desde o Varhagen, depois o Araripe Júnior, depois o Silvio Romero, depois o José Veríssimo, depois os historiadores de São Paulo, Zé Aderaldo Castelo, Antônio Cândido, Afrânio Coutinho no Rio, todos eles, apesar das divergências ideológicas, às vezes até de uma feroz inimizade, eles tinham o mesmo pressuposto idealista, romântico e positivista sobre a autoria. E no meu estudo sobre o Gregório, eu tinha encontrado documentação pela qual era possível dizer que no século XVII, Gregório de Matos era o nome de um gênero, que Gregório de Matos não nomeava um homem empírico que se expressava nas obras, mas que no 17 ele significava sátira, assim como Vieira significava oratória sacra. E isso então me fez repensar, quando eu recebi esse convite, a historicidade dos conceitos de autor. E, basicamente, aqui no Brasil, nós tínhamos, então, no começo dos anos 90, três grandes vertentes, vamos dizer assim, na definição do autor e da autoria de um discurso poético, de um discurso de prosa, de ficção, mas também de autoria de um escultor, de um pintor, de um músico, autoria em geral. Uma dessas era essa vertente hegeliana, kantiana e romântica,
que nós herdamos e que no século XIX e no século XX, com muito psicologismo, uma noção de que o autor é aquele indivíduo empírico que assina um objeto que ele produz, geralmente num gesto de uma intuição fulminante, onde uma psicologia mais ou menos genial, uma psicologia mais ou menos neurótica, uma psicologia mais ou menos psicopata se expressa na obra. Então, era a ideia do autor expressão. E aquilo que um Foucault dizia na obra dele como autor presença, aquela ideia de que a obra era a presença da psicologia do homem produtor dela como autor. Essa vertente idealista romântica era a que, por exemplo, dominava nos estudos sobre Gregório de Matos e Guerra, que tinha estudado. O Gregório era um fulano psicopata, ele tinha algum desarranjo na cabeça e que fazia dele um tarado, um cara que só pensava naquilo, só sexo o tempo todo, mas que, apesar disso, se expressava com toda obscenidade uma oposição nativista, já pré-nacionalista, pré-romântica, contra a dominação portuguesa. Então, o Gregório de Matos, no século XVII, ele era um arauto do nacional. Ele estava anunciando a nacionalidade brasileira, que só ia surgir daí 200 e poucos anos. Ao mesmo tempo, tinha, junto dessa leitura romântica dele, uma leitura dos concretistas aqui de São Paulo, que faziam o Gregório de Matos uma espécie de poeta pré-concreto devido ao experimentalismo verbo visual de alguns poemas dele, que eram imitações de Gôngora e que tinha uma grande agudeza, evidentemente, mas que aqui em São Paulo era ensinado, principalmente na PUC, que era o lugar dos concretistas, contra a USP, que era o lugar dos sociólogos, que faziam uma interpretação sociológica da tara do Gregório. Na PUC, aqueles versos eram dados com um autor pré-concrecrítico, vamos dizer assim. Né? E eu não queria isso. Agora, na crítica, nesse momento, a gente também tinha um grande debate ainda, que era o debate que vinha do estruturalismo francês e que definia o autor de um texto como uma função de uma estrutura, geralmente inconsciente, que a psicanálise explicava, mas com uma estrutura também linguística, redutível a uma fórmula linguística, ou da linguística do Jacobson, do Saussure, com as funções da linguagem, ou de uma linguística chomskiana, como geração de discursos, mas que reduzia o autor a um efeito de linguagem. Basicamente isso, vinha do estruturalismo. E uma briga, então, que vinha de certas áreas do marxismo, dizendo que esse tipo de interpretação era uma abstração e que era pura ideologia burguesa, porque não levava em conta a materialidade das contradições sociais. E na chave marxista, tinha aquela bobagem que até hoje domina, que é Lukács, aquela ideia de que a poesia é reflexo ou da psicologia do autor ou da infraestrutura social. Tinha muito isso, né? Mas tinha também um marxismo mais elaborado que propunha por via Bakhtin, por exemplo, Mikhail Bakhtin, a ideia da contradição, a ideia da luta de classes nos discursos e a ideia, então, de uma definição via linguística do Mikhail Bakhtin, mais marxista, do autor como figuração de uma produção historicamente situada, datada, onde se liam contradições sociais. Então, quer dizer, quando eu recebi o convite para escrever sobre o autor, eu sabia que eu tinha isso. Lá num canto, a coisa romântico-positivista da crítica literária brasileira.
nacionalista e com esses conceitos herdados desde o Silvio Romero, os conceitos de Bildung, por exemplo, os conceitos de formação e de expressão do nacional. Do outro lado, tinha essa coisa estruturalista que propunha a autoria como um gênero e efeito de uma estrutura linguística, ponto. E, do outro lado, as interpretações marxistas que propunham o autor como contradição. Agora, quando... Eu estou falando demais, por favor. Quando fui estudar a poesia do Gregório de Matos, o estudo da doutrina da sátira e do cômico me remeteu imediatamente para autores que eu só tinha uma informação muito antiga de quando eu era estudante, mas que eu nunca tinha lido para valer, que eram autores latinos e autores gregos, de poética e de retórica. Então, por exemplo, eu tinha que estudar a sátira. Agora, tinha lá um latino que tinha dito satura quidem tota nostra est, quer dizer, a sátira, na verdade, é toda nossa, ela é toda romana. Agora, os gregos tinham tido também um tipo de poesia agressiva, crítica, mas que não era sátira. Então, eu fui estudar essas coisas, fui estudar essa velharia. E, ao estudar essa velharia latina e grega, via retórica e via poética antiga, ficou evidente também que, em Roma, e ligando-se a Roma às coisas gregas, principalmente Aristóteles, havia uma noção do auctor, de um verbo latino augere, que é augeo, que é eu faço, eu produzo a partir de mim mesmo, e que então, em latim, auctor significa aquele que gera a partir de si mesmo, aquele que produz. E ficou evidente também, pelas leituras que eu fiz do Georges Dumézil, que a ideia desse auctor se ligava também a uma função religiosa, por exemplo, a palavra latina augur, o augure, que é o adivinho, que adivinha o futuro, e que se ligava também a uma palavra como auxilium, auxílio, aquilo que é concedido pelo Deus quando nós pedimos a ele, e que também se liga a Augustus, Augusto, aquele que é consagrado pelo Deus, como o general Heleno, por exemplo, ele tem 1,5 m de altura e ele se chama Augusto, ele é consagrado pelo Deus. E como eu estou pensando aqui no imperador Augusto, e que é consagrado pelo Augure, pelo qual fala o Auctor maior, que é o Deus. Então, quer dizer, ficou evidente para mim que em Roma havia o auctor e que o discurso que ele produzia tinha auctoritas, tinha uma autoridade. Agora, por que tinha uma autoridade? Porque a ideia de que falava naquele discurso, quando era o Álgore que falava, a palavra de um deus. Era o deus Apolo, ou a deusa Minerva, ou a deusa Diana, que falava. E a ideia, então, também que se a gente falasse aquelas palavras que o sacerdote nos ensinava, pronunciando de acordo com o rito, a auctoritas, a autoridade daquilo, tinha uma capacidade religiosa de transformação do mundo. Então, quer dizer, ficou também a ideia de que, retoricamente, a auctoritas ela significava a ideia de uma medida. Quer dizer, um auctor, que é um autor, que tem auctoritas para falar coisas daquele gênero, ele tem uma medida, e que essa medida é proportio, é proporção. E, por ser proporção, ela tem uma ratio, ela tem razão.
Então, a ideia, então, de que um poeta, por exemplo, se a gente é Horácio, a gente domina uma técnica em que a gente faz um objeto entendido como ars, como arte, técnica de fazer, que nem em grego técnica, e a gente é um artífex, a gente é um artífice, e a gente faz algo que é artificioso, que demonstra que a gente, como autor, segue regras. Da mesma maneira, em latim, tem um termo que é gnarus, que está ligado ao verbo ignorar. Então, quem é gnaro é aquele que sabe. Agora, o ignaro, ele não sabe. Agora, aquele que sabe é gnarus, e sendo gnarus, ele pode ser gnarator. Ele fala com autoridade. Daí vinha de gnarus a ideia de falar com autoridade, narrador. O narrador é aquele que é gnaro, é aquele que sabe. Agora, aquele que sabe o quê? A experiência da tribo. Ele sabe a experiência histórica e ele conhece os lugares comuns que ele deve aplicar para produzir um discurso de acordo com a auctoritas revelada ao mundo pelo Deus. Então ficou evidente para mim que em Roma havia sim já um conceito de auctor e um conceito de autoria, mas ele era religioso, ele não tinha nada a ver com o nosso conceito. E nesse sentido também foi evidente também que quando um quintiliano, por exemplo, ele sistematiza a chamada instituição oratória, que é retórica, ele estava justamente fazendo um elenco de auctoritates, de autoridades em vários gêneros, propondo basicamente que aquele auctor na oratória deliberativa, por exemplo, Cícero, ele tem a auctoritas, ele tem autoridade porque ele conhece a virtude gramatical, a gramática adequada, e conhece os lugares comuns que ele deve aplicar. E, nesse sentido, ele era imitado pelos meninos nas classes, sendo um clássico, um autor que se ensinava para as crianças que iam ser oradores no futuro na classe. Então, um clássico. Então, ficou evidente também, estudando esse conceito de autor, que em torno dele se agrupavam várias famílias de conceitos que estão na base dos conceitos que hoje, na teoria literária, na historiografia literária, a gente usa, mas a gente usa, de modo geral, sem considerar a historicidade deles, porque me parece que desde o século XIX nós temos uma espécie de universalização do conceito idealista romântico feito no século XVIII, XIX, de autor. Então, a ideia que eu tive quando fiz esse texto foi discutir justamente os vários conceitos de autor. Então, ficou evidente, por exemplo, que quando a gente está lá na antiguidade, Ovídio não é um homem, Ovídio é um gênero de poesia. O termo Cícero não é o homem, o Marco Túlio, mas é oratória. Da mesma maneira, se eu falo, por exemplo, Píndaro, é um gênero de poesia. E se eu disser Horácio, é outro gênero de poesia. Quer dizer, na antiguidade, a gente tem classificações de gêneros por meio de nomes de homens que executaram esses gêneros. Desde o século XIX, devido ao psicologismo da crítica e o psicologismo romântico, aquela ideia que tudo que o artista cospe é produto da intuição profunda, tudo que ele cospe é arte, nós temos essa ideia diferente. Quando a gente fala Cícero hoje, a gente pensa não oratório, a gente pensa aquele homem que foi inimigo de X, casado com a Túlia, que escreveu aquelas cartas.
aquele político romântico, tá, tá. A gente fala Horácio, fala, aquele cara chato que era amigo do Augusto e do Virgílio, tá, tá, tá. A gente, vamos dizer, psicologiza e romantiza. E, nesse sentido, me pareceu também que, nos estudos das coisas coloniais que eu estava estudando aqui do Gregório de Matos, era muito mais dominante esse conceito latino antigo de autoria. Gregório nomeia um gênero, Gregório significa sátira, do que o nosso conceito a partir do século XIX, desde a do cônego Januário da Cunha Barbosa, lembro? O Januário, em 1828, eu descobri num jornal aí uma vez no Rio, na Nacional, na biblioteca, o Januário punha anúncios no jornal e dava o endereço dele aí no Rio, dizendo: peço, por favor, para quem tem na sua gaveta papel velho com poesia de autor antigo, trazer aqui para mim, que eu vou copiar. Ele estava fazendo uma história, isso em 1828. Mas era uma história já romântica, e que é a leitura que ele vai fazer do Gregório de Matos. O Gregório de Matos é um fulano que é bilioso, que ele tem um excesso de algum humor qualquer no fígado, ele é descompensado, ele, hoje a gente diria, é um maníaco depressivo, um psicopata, qualquer coisa assim, e por isso ele é obsceno. Agora, tudo isso era gênero. Então, me interessou também na discussão da historiografia literária essas definições. Basicamente, então, a gente diria assim: um conceito de autor, que era o auctor, que tinha auctoritas, nas práticas poéticas, nas práticas de escrita, nas práticas discursivas, de oratória, antigas, em que o auctor era o nome de alguém, mas que nomeava um gênero, e que tinha uma auctoritas, que tinha uma autoridade que podia ser ensinada para as crianças aprenderem a imitar repetindo. E a ideia de que isso que é latino dura um tempão, dura toda a chamada Idade Média e vai morrer no fim do XVIII, com a Revolução Francesa, quando a burguesia chega. Mas durou o tempo todo. Então, essas letras coloniais, que no caso eu estava estudando o Gregório de Matos, estava dentro desse grande bloco latino. Gregório de Matos é mais um autor romano do que propriamente português, porque na sátira dele ele está imitando dois. Ele imita o Horácio, então ele é bonzinho, bonitinho, e de repente ele imita Juvenal e ele fica indecente, obsceno, pornográfico. É só mostrar, tem duas autoridades no Gregório. Foi o que eu tentei fazer no meu trabalho sobre a poesia dele. Agora, nesse sentido, o conceito antigo de auctor, de auctoritas, de autoria e autoridade, foi fundamental para mim, para eu não ficar repetindo a coisa romântica e a coisa positivista que ainda domina no ensino. Gregório de Matos, ele comia bacalhau na sexta-feira? Não, ele era católico, mas ele era um pornógrafo, ele era doente, tinha um fígado arruinado pelo trópico, pelas bananas, o homem das mulatas, um monte do folclore que a gente tem na historiografia literária, né? Agora, a gente sabe que no fim do XVIII e durante todo o XIX vem fortíssima a Revolução Romântica e uma psicologização de tudo. Então, quer dizer, a coisa da antiguidade foi para as cucuias e apareceu agora a ideia do autor como a presença do indivíduo na obra. Então, o autor agora nomeava uma presença psicológica que se expressava de modo mais ou menos normal, mais ou menos neurótico, mais ou menos psicopata nas obras. Então, por exemplo, tudo que a crítica brasileira diz sobre o Álvares de Azevedo, a tuberculose do Álvares de Azevedo, a tosse contínua da poesia do Álvares de Azevedo, o mal do século do Álvares de Azevedo,
e também do Gonçalves Dias, e também do Casimiro de Abreu, e também do Fagundes Varela, e também do Castro Alves. E depois o que vão fazer com o coitado do Machado de Assis, que além de ser mulato era epilético. Então toda a teoria, por exemplo, que o Romero vai falar do Machado, do estilo nervoso dele ligado à psicologia, quer dizer, a ideia romântica de que o autor é a presença da psicologia do homem na obra. Agora, imediatamente essa ideia de uma intuição infinita da presença da psicologia na obra estava sendo, no século XX, contraditada, criticada pelo marxismo, propondo o autor como formulação de uma contradição social, de uma luta de classes, de um conflito social. A gente é conservador ou a gente é revolucionário. Ou ainda, depois, com o estruturalismo, eu lembro, por exemplo, Roland Barthes propondo justamente a presença da estrutura, quer dizer, a língua, e um Lacan, a língua, a linguagem se falando num homem que é quase um cavalo de Exu, quer dizer, a linguagem baixa do discurso e aquilo que o Barthes dizia, o autor como ausência. E a ideia, por exemplo, da redução de toda a teoria literária a um exercício assim de análise puramente formal e impessoal, não se preocupando mais com a psicologia. Porque com o Jacobson, o Barthes mostra, a gente aprendeu as funções da linguagem. Então, existe uma função que é emotiva. Eu amo. Mas quando a gente lê Eu amo no poema, não é o homem autor que está dizendo isso. É uma pura ficção da estrutura, da língua, que se particulariza nessa fórmula gramatical, linguística, eu amo. Então, nesse sentido, quer dizer, a gente tinha, assim, a ideia do autor antigo, latina, grega latina, dita medieval, até o fim do XVIII, depois essa psicologização da autoria com os românticos, e depois, no século XX, a manutenção dessa interpretação romântica, idealista, positivista, principalmente nos cursos de letras aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, vinda do marxismo, essa noção muito forte do autor contradição, o autor como formulação de uma contradição social, e a obra como produto de contradições políticas, sociais, e depois, no estruturalismo, que vinha também por meio da crítica francesa, Barthes, principalmente aqui no Brasil, Roland Barthes, essa ideia de uma pura estrutura linguística que se articula num efeito de real, num efeito de eu, o eu como um efeito. A gente teve, depois disso tudo, aqui no Brasil também, por meio do Mikhail Bakhtin, todo o Bakhtin, essa ideia que o Bakhtin propõe de superar, porque o Bakhtin junta o marxismo com a linguística, com o estruturalismo. E o Bakhtin torna dialético aquilo que no estruturalismo francês é só estrutura, sem dialética nenhuma. O Bakhtin foi, de algum modo, eu acho, aqui no Brasil, um meio de escapar tanto do marxismo, do reflexo, aquela bobagem da infraestrutura refletida na superestrutura, Lukács, quanto para escapar dessa redução linguística que o estruturalismo fez, contando fonema, as funções da linguagem, mas que parava nisso. Acho que Bakhtin foi uma tentativa. Agora, depois do Mikhail Bakhtin, provavelmente praticamente nada aconteceu. A gente liberou geral, parece. E eu acredito que o capital ele transformou radicalmente as condições mesmas da teoria.
Eu lembro, por exemplo, que no fim dos anos 80 havia uma fábrica da Gillette em Confins, em Minas, onde tinha, parece, 300 operários. E com a mecanização e com a informatização da produção via computadores, eles foram capazes de emitir 298 e ficaram apenas dois, um que controla um computador que manda uma ordem para as máquinas fazer a lâmina de barbear e outro que controla a qualidade. Agora, o que aconteceu com os 298 desempregados? Eles tiveram que se subordinar às novas diretivas do capital. E o que aconteceu? Isso vai dar a Bolsonaro. Toda uma grande coisa reativa, reacionária, e também na teoria literária, na crítica, na historiografia, que essas questões todas teóricas, críticas, que vinham muito fortes até o começo dos anos 90, de repente elas micaram quando apareceu o chamado pós-moderno. Lembra o pós-moderno? Acabou o moderno. Quer dizer, o moderno ainda era crítico. E, nesse sentido, a própria questão da autoria era uma questão crítica, era uma questão política. Desde então, a teoria literária, para onde que ela foi? Alguns tentaram ainda continuar fazendo teoria literária. Aqui no Brasil tem o caso quase heróico do Luiz Costa Lima, mas seria sempre meio vencido pela realidade. Não sei, eu estou falando muito e não sei se eu consegui dizer alguma coisa inicial para situar essa questão. Foi ótima a sua fala, agradecemos. E agora vamos começar aqui a formular algumas questões aí. Então, Nabil, você quer começar? Posso começar. Estão me ouvindo? Ouço. Por favor. Sim. Estamos. Professor, eu queria, então... Deixa eu só fazer um pedido para o João Adolfo. João Adolfo, se afasta um bocadinho da câmera para você aparecer inteiro, senão só aparece um velho, pedaço aí, do seu nossa, rosto. Eu fico assustado como a gente fica velho de repente, né? Já Tá bom assim? Vai lá, Nabil. Tá bom. Ótima generosidade sua, tá bom. Vai. Diga. Professor, eu queria, então, retomar um resumo dessa perspectiva histórica que o senhor acaba de retomar aqui agora também oralmente, que está no seu texto, na página 15, né? Falando, então, do autor como categoria, ou da categoria autor ao longo do tempo. O senhor distingue ali três períodos, digamos assim, não evolutivos, né? O primeiro aí, na letra A, o auctor e auctoritas, das práticas antigas do discurso, como modelos anônimos mediatizados por categorias da retórica. O senhor retomou isso agora, né? B, a autoria na concepção romântica dos fins do século XVIII ao século XX, em que a quantificação progressista do tempo arruina a persona retórica e a pessoa teológica, constituindo-se o autor como sentimento do indefinido, infinitude de intuição religiosa na livre concorrência da originalidade. E, por fim, o autor como ausência e como função, tomando-se os nomes de Roland Barthes e Michel Foucault como paradigmas autorais dessas posições. Eu queria aqui propor uma distinção entre esses dois textos, né? O do Barthes, de 68, A Morte do Autor, e o texto do Foucault, de 69, né? O que é um autor, dizendo que eu acho que há uma diferença importante entre o autor como ausência e o autor como função, não é? Eu acho que a gente já tem um distanciamento histórico que nos permite pensar isso criticamente. Eu acho que o texto do senhor é altamente Foucaultiano, porque eu acho que o texto do Foucault é um texto que permanece útil, nos faz pensar ainda hoje, enquanto o texto do Roland Barthes permanece como uma espécie de panfleto, né? É um dos inúmeros obituários do autor que figuraram ali nos anos 60, exatamente no estruturalismo e no pós-estruturalismo. O próprio Foucault tematiza isso lá no texto dele, dizendo que esses textos, esses obituários do autor, deixavam de ver aquilo que era fundamental, que era preciso analisar uma série de categorias como a obra, a linguagem, etc. Então, Foucault formula lá o seu conceito de função autor, né? É claro que esse conceito é complexo, tem várias nuances, mas eu queria só retomar aqui uma definição básica para a gente conversar, quando ele diz que a função autor é característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade.
Então, o que eu queria chamar a atenção, essa diferença é importante, porque me parece que dos anos 60 para cá, o que o Foucault fala a respeito da função autor não perdeu sua validade, né? Nós temos na nossa sociedade discursos que circulam associados a nome de autor, e isso vale especialmente para o que a gente chama de literatura. Ao passo que o que o Barthes fazia, né, o que o Barthes propôs, era quase uma proposição da morte do autor mesmo. Então, por exemplo, se a gente pensa contemporaneamente na reflexão sobre as escritas de si, ou a autoficção, né, uma espécie de modismo na universidade dos anos 90 para cá, há quase que um clichê de se começar esses textos dizendo assim, olha, nos anos 60, Roland Barthes matou o autor, e agora o autor retorna, né, na literatura. Isso não é verdade, quer dizer, na prática literária, o autor nunca morreu no sentido Foucaultiano, da função autor. Né? A literatura sempre ela continuou circulando associada a nomes de autor, estão aí as feiras literárias, os prêmios literários, né, para confirmar isso tudo. Né? É claro que a gente podia pensar uma nuance na função autor, no que diz respeito, por exemplo, à chamada autoficção, mas isso é outra coisa. É diferente de dizer que o autor morreu nos anos 60 e retornou no final do século XX, início do XXI. Né? Então, essa é uma primeira coisa que eu gostaria de ouvir o senhor comentar livremente. Um segundo ponto é que no final do texto do Foucault, de 69, o senhor há de se lembrar, ele termina dizendo assim, olha, há de chegar um tempo, uma época, em que os discursos literários circulem na ausência de uma função autor. Né? Ele falava isso um pouco utopicamente, né, naquele espírito ali de 68 ainda, né? Espírito revolucionário, de pensar assim, olha, vamos imaginar aqui, utopicamente, uma época em que a literatura, ou que a ficção, circule de modo autônomo em relação à função autor. Né? Aquilo era uma previsão utópica. Eu acho que, em relação à literatura, isso não se confirmou. Mas isso se confirmou, por exemplo, em outros discursos. Ai de nós, né? Por exemplo, eu estou falando especificamente das redes sociais e das fake news, né? Vamos pensar aqui, as fake news podem ser pensadas como ficções que circulam sem a sua função autor, né? A gente viu a que tipo de consequências isso pode levar politicamente, eleitoralmente, né? Eu queria também deixar isso como uma ideia para que o senhor comentasse. Eu acho que existe uma série de discursos, né? O Foucault brinca lá no final do texto dele, dizendo assim, quando chegar essa época, não vai mais importar quem disse o quê, né? As ideias vão circular, as frases, os enunciados vão circular independentemente da sua autoria. Enfim, são questões que me parecem que o seu texto projeta nesses 30 anos que se passaram desde 92, e queria dizer que o seu texto permanece, tal como o do Foucault, como algo que instiga a pensar essas questões. Nossa, que legal, obrigado. Eu lembro que quando o Roland Barthes escreve a obra dele, ele evidentemente tem antecedentes. Um dos antecedentes dele muito forte é o Claude Lévi-Strauss. E toda a experiência da antropologia do Lévi-Strauss de estudar o chamado pensamento selvagem, principalmente o pensamento selvagem de índios do Brasil, discutindo justamente por meio da antropologia essas sociedades ditas primitivas e mostrando a altíssima complexidade do pensamento desses povos na classificação, principalmente nos seus sistemas classificatórios. A antropologia, naquele momento, acho que ela servia também para criticar uma pretensão de universalidade, um eurocentrismo, e daqui a pouco uma coisa norte-americana, uma pretensão de a civilização ocidental, burguesa, cristã, pretender ser universal. O Lévi-Strauss, com ele, podia mostrar que o modo como um cadivel, um bororo faz uma flauta é radicalmente complexo e não primitivo, como uma bobagem eurocêntrica afirmava. Ao mesmo tempo, a linguística, e principalmente a sistematização linguística feita pelo Roman Jakobson, a partir do Saussure, que permitia justamente formalizar modelos de análise de história, mas também de gramática, de fonologia, mas principalmente também modelos literários aplicados, por exemplo, às funções narrativas
e as categorizações de personagens e tipos de personagem. Quer dizer, além do Lévi-Strauss e além do Jacobson, o Barthes tinha uma outra grande referência, que é Lacan, que é a psicanálise lacaniana, que estava justamente dissolvendo radicalmente conceitos burgueses de uma plenitude do sujeito e do eu, propondo que eu é meramente efeito de uma estrutura inconsciente que se fala na língua e que se fala socialmente e que me produz como um objeto da estrutura mais do que um sujeito pleno de vontade, de verdade, de saber. Me parece, então, que o Barthes, armado da antropologia do Lévi-Strauss, armado da fonologia do Roman Jakobson e armado da psicanálise lacaniana, do Lacan, ele tinha pelo menos 3 grandes referências teóricas e instrumentais para fazer também uma discussão, por exemplo, a morte do autor. Quer dizer, o que vem a ser a morte do autor na literatura moderna? Basicamente, a destruição do autor-presença que a gente tinha herdado do romantismo. Aquela ideia, eu, é claro, romântico, e o Barthes, radicalmente antirromântico, discutindo na crítica dele, formando também novos conceitos, como o conceito de estrutura, o conceito de escritura, o conceito de uma falácia intencional, quer dizer, o que você quis dizer, ou então o conceito de intertexto, intertextualidade, o conceito de textualidade e de texto, o conceito de diferença, o conceito de traço significante, traço diferencial da fonologia, mas também da antropologia e também da psicanálise. Quer dizer, o Barthes, eu acho que ele fazia uma espécie de revolução na crítica, propondo novos métodos, é claro, e alargando o estruturalismo que vinha do Jacobson, alargando o estruturalismo que vinha da antropologia do Lévi-Strauss e alargando também o Freud e Lacan, que vinha pela psicanálise. Quer dizer, o Barthes, eu acho que ele fez uma redução, ele destruiu toda uma herança positivista, romântica, idealista, hegeliana, que substancialista, que vinha desde o fim do 18, ele destruiu tudo isso, ele propôs novos modos de ler e de atuar, e que, evidentemente, na minha opinião, foram fundamentais. Embora eu li muito Barthes, mas eu nunca fui assim um autor, para mim, principal. Eu preferia justamente o Foucault, porque me pareceu que o Foucault, justamente nas 2 operações que ele diz, de arqueologia e de genealogia, ou seja, de fazer uma evidenciação das camadas históricas em que uma determinada categoria, um determinado conceito, no caso de autor, foi sendo constituído. A gente tem camadas, são camadas arqueológicas que vão se acumulando. E, ao mesmo tempo, a genealogia dele, estudar a constituição, a história e a historicidade de um determinado conceito. E propondo o tempo todo que absolutamente nada, mas nada, 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 nada é natural. Que tudo é produto, que tudo é o tempo todo é produto de uma regra. Agora, o Foucault tinha uma questão: o que acontece quando a regra que permite a produção de discursos, a própria regra aparentemente está ausente? O que significa essa espécie de desaparição? E a ideia de que antes, no caso do autor, o autor tinha tido, desde do início do cristianismo, um avalista. O autor ele era inspirado por Deus. Havia Deus.
Agora, no fim no início da Era Moderna, Deus começou a desaparecer e, de repente, Deus morreu, mas, de repente, quando Deus morreu, Nietzsche vai dizer, o homem também morre junto. Agora, o Foucault perguntava, o que é essa ausência? Quer dizer, como a gente vai especificar o que surge? O que é esse desaparecimento dessas presenças tão ilustres? Deus, o homem, permite a gente dizer, permite a gente fazer. Eu lembro que ele recusava um conceito que vem do marxismo, que é o conceito de ideologia, que significa as representações que uma determinada sociedade produz, ou no sentido adequado, e principalmente no sentido de falsidade, de falsificação, de inversão. E, ao mesmo tempo, ele foi discutir não a ideia de um autor presença nas obras, mas ele trouxe um novo conceito do autor como uma função. Quer dizer, o autor era também uma função discursiva. Então, quer dizer, se a gente estudasse os vários regimes de autoria segundo função discursiva classificatória de discursos, a gente poderia escrever uma história do discurso segundo a historicidade dos vários sistemas autorais, mas não como sistemas expressivos, um eu que é autor que se expressa, mas como sistema de classificação. Você se lembra que o Foucault depois disse que aquilo que a instituição retórica, a instituição oratória e as instituições poéticas, desde os gregos até o século XVIII, chamaram de arte, chamaram de poesia, chamaram de belas letras, não tem autor. Não tem autor. Quer dizer, a gente tem Homero e a gente tem Virgílio, na época. Agora, se eu sou Luís Vaz de Camões, eu imito Virgílio e imito Homero quando eu faço os Lusíadas. Mas não sou eu, Camões, que vai classificar o meu poema. É mais a ideia de que os Lusíadas se inserem num gênero cujo nome é Homero. Então, o Foucault mostrava isso, que no caso das artes, das letras, vocês se lembram? Essa função autor, ela teve praticamente ausente, ou como classificação, ou como expressão, desde os romanos, gregos romanos, até o século XVIII. Enquanto o outro campo, que é o campo da filosofia, ou o campo da ciência, teve sempre uma função autoral. Teorema de Euclides, ou então o nome de um Galeno na medicina tinha um nome. E ele vai mostrar isso, que isso se inverte a partir do 18. Então, quer dizer, estudando o autor como função classificatória e não como origem das obras ou causa das obras, o Foucault permitia mostrar, por exemplo, como a partir dos 18 se inverteu. Na sociedade burguesa, regida pelo regime da propriedade privada, também do bem cultural, o artista ele perdeu todo o patrocínio que as sociedades de antigo regime tinham. Um poeta na sociedade do século XVII e XVIII, antes da Revolução Francesa, ele puxava o saco de um poderoso e, com isso, ele tinha casa e comida garantida. Agora, o que acontece quando a Revolução corta a cabeça dos aristocratas? O artista ficou no mato sem cachorro. E, nesse sentido, o século XIX, principalmente, inventou uma nova mercadoria, que é a originalidade. Direitos autorais do meu poema, originalidade. Olha, eu sou Álvares de Azevedo, eu sou mais original que Casimiro de Abreu, que é um medíocre. É claro, mas, evidentemente, o Lord Byron é mais original do que eu, Álvares de Azevedo. Percebe? E aí vai. E Lamartine tem mais tuberculose do que eu, então ele faz poemas que sofrem mais do que os meus.
Aí essa livre concorrência, a competição, e a função autora agora, na ideia do Foucault, que mudou radicalmente, quer dizer, ao mesmo tempo, nas ciências, e principalmente na física, na química, na matemática, de vez em quando alguém descobre um teorema, inventa uma equação, aquilo tem o nome dele, mas o cientista ele é um ser radicalmente anônimo. Tem um Einstein, mas e os outros físicos? São centenas, são milhares deles, fazendo coisas magníficas. A gente não sabe o nome deles. Tem o Cantor, o teorema de Cantor. Ou então, na matemática, tem Bourbaki. É um grupo. São centenas, o grupo Bourbaki que estuda álgebra. Mas quem são eles? Bourbaki nomeia. Agora, no caso das artes, não. Quer dizer, Pablo Picasso. Quer dizer, o nome é garantia da qualidade e, principalmente, nessa sociedade burguesa, do valor de troca. How much? A sociedade pensa isso antes. É Picasso? Quanto custa? É isso. E, nesse sentido, me pareceu que o Michel Foucault, justamente, ele teve essa grande contribuição de, justamente, fazer abstração da psicologia, da sociologia, dos modos tradicionais de interpretação, da própria ideia de interpretação, de hermenêutica, e a ideia não é do Foucault, me parece, é sexo explícito, está tudo totalmente claro. A gente tem que estudar os princípios de ordenação e as categorias de classificação que são históricas. Me parece que a grande contribuição dele foi essa, quer dizer, o Barthes ficou mais numa coisa mais particular, num campo de uma teoria literária que vinha de várias correntes e que trouxe contribuições excelentes para discutir critérios imanentes do campo literário e de um discurso literário. O Barthes não ia além disso. Agora, o Foucault, não. Acho que o Foucault ele traz uma discussão de toda a discursividade ocidental, desde os gregos, principalmente quando ele vai fazer uma história da verdade. É legal fazer uma história da verdade. Imediatamente, o próprio título já disse, olha, é um relativo absoluto. Não há Deus, não há verdade. A gente tem uma produção contínua. E, nesse sentido, me parece que a grande vantagem que o Foucault teve foi o pensamento material dele. Quer dizer, eu aprendi com ele sempre isso, pensar as coisas não materialisticamente, porque isso iria afirmar uma essência, um materialismo. Não. Pensar um pensamento material, pensar o procedimento material. E me parece que, nesse sentido, o Foucault foi fundamental para definir uma noção de autor como um dispositivo, é bem o termo dele, é dispositivo, algo que é inventado, classificatório, para classificar. Como nos livros que a gente tem nas estantes e que a gente tenta, às vezes, organizar nas prateleiras de acordo com princípios não tão evidentes, mas de classificação. Eu estou vendo coisas que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho dicionários, eu tenho livros de teoria literária, eu tenho livros latinos, eu tenho livros de antropologia, tenho o Beckett de prosa aqui na minha frente, com Guimarães Rosa, Alice Spector, Joyce. Quer dizer, a gente, até intuitivamente, a gente tem esses processos. Acho que o Foucault ele propõe que a gente pense o que está na base dessas ordenações. Parece que ele nos ensina isso, a ideia de que nada é evidente, que a gente deve desconfiar de tudo e achar que tudo tem uma razão como produto de uma prática e que é histórica. Não sei se eu respondo. Te respondo, Nabil? Sim, sim, professor, está ótimo. Legal. Muito bom. Obrigado. Então, brigadíssimo pela sua
argumentação, mestre Hansen. Fábio, você quer colocar a sua pergunta? Pois, vamos lá então. Primeiro, eu gostaria de, mais uma vez, aqui, de externar minha alegria, minha gratidão de poder estar aqui com duas admirações intelectuais minhas, junto também com o Nabil, o Jobim e o professor João Adolfo, que eu leio há tanto tempo e não conheci ainda pessoalmente. Então, assim, de certa forma, nos aproximamos aqui, né? Mas, indo ao ponto, eu gostaria de ouvir do senhor, que escreveu esse verbete, esse artigo sobre o autor, no livro As Palavras da Crítica, que está completando aí 30 anos, né? Quase 30 anos, 28 anos, organizado pelo Jobim. E, nesse ponto, eu já gostaria de abrir um parênteses para dizer que considero ainda hoje o seu artigo uma das coisas mais substanciosas, uma das mais substanciosas abordagens sobre esse tema. Eu acho que ele diz muito ainda e faço com que meus alunos leiam Tadinhos. muitas vezes, né? Então, passado hoje quase 28 anos da publicação desse texto, eu acho que, apesar de referência fundamental, ele é menos conhecido, menos badalado que outros textos que talvez informam menos no conjunto, e quando eu penso que informam menos sobre essa questão, sobre essa temática. E penso, por exemplo, no texto mais especificamente do Barthes, né? Sobre a morte do autor, penso no Barthes, talvez também Foucault, com o Qu'est-ce que c'est un auteur, e reconhecido esse estado de coisas, talvez eu pudesse aqui concluir um pouco apressadamente que pirotecnia verbal, por vezes, é capaz de garantir boa circulação para determinados tipos de texto, né? E que certas qualidades, tais que a profundidade da pesquisa e profundidade histórica andam um pouco em baixa nos nossos dias. Então, como o senhor colocou, depois de declarado, o texto é de 90, mas aí depois de ter sido declarado o fim da história, de ter sido decretada a morte do sujeito e, por extensão, a morte do autor, depois de uma longeva e crônica crise da teoria, no qual cuja consequência foi a proliferação no campo dos estudos literários de abordagens que se caracterizam tanto pela recusa tanto ao modo de exposição historiográfica, que foi alvo de contestação desde o fim do século XIX, quanto o modo teórico e conceitual de exposição, predominante como modelo de abordagem do campo dos estudos literários durante boa parte do século XX. Primeira questão: professor, você ainda acha produtivo, é possível e produtivo continuar discutindo os fundamentos ontológicos do sujeito e o estatuto da autoria de uma perspectiva teórica e crítica? Mais ainda, como proceder? O que você acha? Sob a forma como devemos proceder quanto à abordagem da questão autoral frente a uma tendência etnográfica que se espraiou pelo campo das humanidades de uma forma geral e dos estudos literários em particular, sobretudo depois dos anos 80, quando o processo de transposição da atitude culturalista deslocou a ênfase no mundo contemporâneo para a diversidade cultural produzida por distinções, por exemplo, de gênero e de etnia. Bom, essa nova concepção que se pode designar, que alguns designam de virada etnográfica do campo da cultura e dos estudos literários em particular, criou todo um campo semântico. O Nabil falou há pouco do retorno do autor, o lugar de fala, e outros termos que ora circulam com bastante força entre nós. Ou seja,
A chave de interpretação culturalista propõe um tipo de segmentação para os objetos cuja produção supõe basicamente certa transparência nítida e cândida de uma identidade que tem a ver quase somente com a posição de fala do locutor. E assim ocorre porque, conforme o modelo da diversidade, a brasileira, em geral, as identidades são dadas como obviedades dos lugares de fala, de onde decorre que as posições de sujeito ganham pouco espaço enquanto objeto de explicitação em termos históricos e conceituais. Então, é nesse cenário que talvez, eu diria, pouco profícuo ao aprofundamento do debate teórico e crítico, que as noções e conceitos em tela, mais especificamente a de sujeito e a de autor, se apresentam na qualidade de categorias naturalizadas e, quando não, ultrapassadas, quando não mesmo anacrônicas e fora de moda. Então, gostaria de ouvir a sua opinião, professor, sobre a questão de como as noções de sujeito e de autor continuam sendo categorias que, se tem ou não alguma relevância no rol das investigações literárias, haja vista que o brilho da noção de identidade, a força da noção de identidade, que é uma das consequências mais ostensivas da vaga culturalista, que ora varre o campo acadêmico brasileiro, e das humanidades, de um modo geral, se intensifica em decorrência de certa simplificação, às vezes quase grosseira, das noções de sujeito, de autor e de autoria. Em suma, essas noções, essas categorias se veem reduzidas, as mais das vezes, a uma noção simplificada de identidade. Como o senhor analisa esse quadro? É complicado e, ao mesmo tempo, tem mil pontas. Me parece que quem trabalha com discursos literários tem, numa prática didática, numa prática de discussão desses textos com estudantes, tem, evidentemente, antes de tudo, que situar a sua própria prática como um professor universitário numa universidade subordinada a uma predação, a uma destruição sistemática, e, ao mesmo tempo, tem também que trabalhar com esses discursos ditos literários, especificando o próprio conceito de literário, de discurso, e as maneiras como aquele discurso entrou num cânone e como se constituiu o cânone que permite que esse discurso seja objeto de um curso ou de uma discussão. Quer dizer, eu acredito que, na prática, está sempre envolvida a questão da particularização da prática, e é sempre a evidenciação de que aquilo é discurso e que aquilo é produzido por um sujeito em situação que tem uma posição de classe e uma determinada orientação política, e que o professor também ele deve dar conta disso enquanto agente de uma transformação daquele objeto, daquele discurso, naquela situação de aula, de discussão, de conferência, de escrita. Quer dizer, sempre a particularização do objeto como um produto histórico datado, e sempre a particularização da própria prática desse sujeito, o professor, no caso, que discute aquilo. E, nesse sentido, me parece que essas categorias de sujeito, e ela tem que ser necessariamente criticada, relativizada, a categoria de texto e de texto literário idem, porque a gente teria também que discutir a historicidade do próprio conceito de literário em 2020, quando parece que liberou geral, porque houve também um sistema gigantesco de deshierarquização do valor artístico, principalmente pela internet. Quer dizer, o que acontece com a computação, né? O que faz com que a poesia seja hoje
como o que acontece com o livro, o que acontece com as obras completas de um poeta, quando ele pode publicar, e tudo é público, aparentemente, na internet, com a computação. E, nesse sentido, esse avanço dessa coisa culturalista, principalmente norte-americana, que, ao mesmo tempo, afirma uma diferença e, ao mesmo tempo, também propõe uma espécie de universalização da diferença. Então, quer dizer, a diferença toma a palavra e ela exige ser respeitada como um princípio de identidade. Então, me parece que tudo aquilo que a gente tinha aprendido com Foucault, que a gente aprendeu com Roland Barthes, geralmente acabou sendo muitas vezes esquecido, posto de lado, e voltou de novo uma espécie de coisa século XIX, uma espécie de romantismo, uma espécie de substancialismo, que agora tem uma identidade. Quer dizer, o que a gente tinha aprendido antes é que essas identidades eram todas produzidas socialmente, particularmente. Agora não, quer dizer, agora tem a criança, a mulher, o gay, o X, o Y, o Z, e as identidades são milhões. E, nesse sentido, quando elas tomam a palavra, elas também pressupõem que elas têm o mesmo direito que todas as outras. A gente também observou esteticamente, antes havia uma estética, havia uma hierarquia do valor. Agora, aparentemente, não. Quer dizer, cadê o cânone? Quer dizer, no ensino de literatura. Quer dizer. E daí a preocupação também com o próprio cânone. Quer dizer, aquele autor fala mal dos negros. Existem negros na obra do Machado de Assis. O Machado, quando faz o Prudêncio, apanhar do Brás, e depois, quando o Prudêncio, liberado, compra um negrinho para ele está agindo politicamente correto, e nós podemos ler esse texto, esse tipo de discussão que está posta aí. E eu não tenho muita resposta para isso, mas me parece que a gente assistiu e está assistindo uma espécie de princípio de deshierarquização do valor dos cânones, mas, ao mesmo tempo, uma espécie de substancialização idealista de identidades. A gente está produzindo identidades o tempo todo. E essas identidades, elas tomam a palavra e elas falam. Agora, isso facultado por essa mudança material do meio de comunicação. A internet, ela permite que todo mundo fale, e que todo mundo fale sem nenhuma hierarquia. Né? Quer dizer, liberou geral, como dizia outro. Agora, nesse liberou geral, me parece que a gente, como intelectual, a gente como professor, e a gente como professor de literatura, a gente iria ainda que dizer, olha, algumas coisas valem mais que outras, algumas coisas são melhores que outras, e algumas coisas devem ser respeitadas na historicidade delas. Quer dizer, eu já vi, por exemplo, censura em cursos, hoje, a leitura, por exemplo, de um autor como o próprio Gregório de Matos. Porque o Gregório de Matos, evidentemente, é uma visão colonial, colonialista, branca, católica, das outras, vamos dizer hoje, culturas. O que o Gregório de Matos fala de africanos? Ele fala coisas que hoje são politicamente incorretíssimas. Ele poderia ser preso se ele tivesse vivo hoje, o Gregório de Matos. Mas ele tem uma historicidade. Me parece, então, que quando se afirma uma identidade, também muitas vezes existe uma espécie de naturalização transcultural e transhistórica daquela categoria, daquela identidade. Agora, a gente devia sempre pensar antropologicamente e pensar historicamente, para dar o valor devido às diferenças, às identidades, e mostrar que tudo que é humano e que é histórico
é radicalmente particular e radicalmente mortal. E que uma identidade que hoje toma a palavra, amanhã provavelmente ela não vai ser nada. E que ela não pode ter pretensão de legislar universalmente. Quer dizer, a gente não pode mais falar de mulheres, porque a gente corre o risco de estar sendo politicamente incorreto. Eu não posso mais falar de homossexuais, porque eu não posso falar de A, B, C. Essa coisa norte-americana, no limite, é uma grande censura. É quase fascista, é um mecanismo fascista de censura por meio da afirmação do liberou geral das identidades. E, nesse sentido, eu, pessoalmente, eu estou muito velho para isso, eu tenho que tomar muito cuidado em aulas e tudo, para não estar ferindo uma suscetibilidade. Mas quantas são as diferenças, antropologicamente falando? Quantas são as culturas? Elas são N. E hoje, elas nem são mais grupos, elas são indivíduos. As culturas são indivíduos, né? Bem capitalistas, assim. Mas eu não sei se eu te respondo, Fábio. Eu tenho a impressão que a gente está assim dentro de um processo do qual a gente não tem todos os dados. A gente é objeto desse processo também, né? E não tem jeito. Quer dizer, a gente não poderia nunca permitir a censura e nem a autocensura em nome de respeito a uma suposta identidade. Porque essas identidades também vêm sendo forjadas, né? E vêm sendo produzidas localmente, né? E tem uma coisa norte-americana muito forte aí na cultura, e que é uma ideologia liberal, neoliberal, aqui é um país fascista, os Estados Unidos, e eles têm que dar um jeito da convivência. Então, eles inventaram esse tipo de identidades, né? Quando eu trabalhei lá, me deram instruções, quer dizer, eu fui dar um curso lá em Stanford, e a secretária, ela me chamou antes da minha primeira aula e me deu instruções que eu devia, conversando com alunos masculinos e femininos, ficar com a porta aberta, nunca ficar a menos de 5 metros de distância, não colocar a minha mão em nenhuma parte do corpo dele ou dela e não falar nada que pudesse ser ofensivo ou à cor, ou à raça, ou à religião, ou à política. Ou seja, eu não podia falar nada, eu devia ficar quieto, esperando que as coisas acontecessem. Agora, é uma sociedade muito vigiada e uma sociedade de uma intolerância radical. Eles têm, então, que inventar essas regras para... Né? E falar assim, professor, cuidado, não deixe que nenhum aluno se aproxime demais. Eu falei, bom, se algum deles me agarrar, eu grito. Né? Aí ela riu, a secretária, porque ela ficou assustada com isso. Quer dizer, uma experiência idiota a minha, assim, que eu estou contando. Mas acho que ela é uma pequena evidência de uma coisa que está globalizada hoje e que nós estamos imitando também aqui agora. Quer dizer, a mulher toma a palavra, o gay toma a palavra, o negro toma a palavra, o índio toma a palavra, o judeu toma a palavra, o branco toma a palavra, o fascista toma a palavra, todo mundo toma a palavra e ninguém pode falar. É uma espécie de hipercontrole. É uma sociedade de controle mesmo, total, me parece, né? Agora, a gente tem, acho que se por meio da antropologia e por meio da história, a gente tem meios de particularizar as discussões e particularizar os nossos discursos e defendendo o valor daquele objeto, desde que a gente consiga situá-lo no campo simbólico dele, na história dele. Evidentemente que eu não vou propor a leitura de uma sátira racista do Gregório de Matos, hoje, para alunos, como um valor universal da poesia satírica. Não. Eu tenho que situar Gregório de Matos na sociedade baiana escravocrata
do século XVII e mostrar o que um branco português católico dizia de um negro escravo, banto, e que tinha uma outra religião, ou que falava iorubá, falava uma outra língua, ou tinha uma outra religião, e tinha uma outra sexualidade, o que aquele branco falava. Quer dizer, nesse sentido, a antropologia e a história são elementos fundamentais no nosso trabalho, né? A gente tem que particularizar sempre, mas a gente não deve, eu pessoalmente acredito, em nome do respeito a uma suposta identidade, calar a boca, não falar. Porque muitas vezes acontece isso, a gente está sendo censurado, a gente não pode ler determinada coisa. Se a gente lê os naturalistas brasileiros do fim do XIX, eles são racistas, todos racistas. O que a gente faz com eles, quando a gente vai ler? A gente tem que situá-los. Vocês concordam? Quer dizer, mesmo um Euclides da Cunha, quer dizer, quando ele fala do sertanejo, isso domina, isso é na nossa cultura. Me parece que, de novo, a antropologia, a história, não sei se eu falo. E como a gente é professor de literatura, a gente está o tempo todo no simbólico, e como o simbólico é regra, e como o simbólico, por ser regra, ele é particular, ele é sempre histórico, ele não pode ter universalidade, ele pode mudar, ele pode ser substituído, ele pode ser destruído. Eu tenho a impressão que seria fundamental, na nossa prática como professor, evidenciar isso, a particularidade da convenção simbólica. E mostrar também que quando alguém se define como uma identidade, esse alguém está recorrendo a uma convenção simbólica particular, que é cultural, e que um dia pode simplesmente desaparecer. Percebe? Eu tive alunas na USP que, em aula, professor, eu sou lésbica. Eu falei, ok, não tem nada a ver com a tua escolha sexual. Entende? Agora, não pretenda fazer dela algo universal. Nem todas as mulheres são lésbicas, falei para ela. Falei, tem mulher que gosta de homem. A menina riu. A gente é essa. Um pouco de brincadeira também, o humor é bom, né? Também. Não sei se eu te respondo. Respondeu sim. Muito obrigado pela excelente resposta. Mestre, agora o senhor vai ouvir a voz da juventude, né? Que é o nosso jovem escalado aqui. Digo, nosso jovem, mas assim, nós temos várias camadas aqui de gerações aqui. Eu sou de uma, o Fábio é de outro, o Nabil a terceira, e o senhor é o nosso sênior, né? Mas agora o nosso jovem escalado aqui é o Pedro, né? O Pedro ruínas, que tem uma palavra... e ruínas arruinadas. Oi? O resíduo, né? Carbono. Então vamos lá, Pedro, a sua questão, Pedro. Boa tarde novamente, professor Hansen. Venho aqui dos bastidores. Primeiro, agradecer pela ótima fala inicial sobre o autor. Acho que foi muito elucidante. É importante a gente produzir esses materiais agora na quarentena, principalmente, disponibilizar aí para o Brasil inteiro esse material extra de estudo, né? E eu tinha inicialmente uma pergunta que se aproximava um pouco do que o professor Fábio trouxe, então eu meio que vou fazer um improviso aqui de última hora para tentar não cair muito no mesmo tema que já foi abordado bastante na última resposta. E a minha questão é a seguinte, eu acredito que tanto nesse autor presença do século XIX, como agora, na contemporaneidade, nessa recuperação dessa figura autoral muito forte, seja nas escritas de si, seja nesses grupos críticos que valorizam bastante representatividade, lugar de fala, existe aí uma questão muito central de poder, né? Um poder de propriedade sobre os sentidos, mas também um poder de propriedade intelectual, né? Sobre quem recebe, quem lucra com isso tudo.
E isso está muito ligado, acredito, à própria estrutura da sociedade capitalista e como se atribui esses poderes dentro dela, né? Está presente no século XIX, está presente agora, mas a gente tem esse momento ali de morte do autor, de ápice do estruturalismo, que se afastou o poder de propriedade do texto do seu próprio autor. O senhor vê esse afastamento nesse momento como um deslocamento desse poder na direção dos críticos, dos intelectuais que se apropriam agora do direito de falar sobre os textos no lugar dos autores, ou o senhor vê mais como uma libertação dessa hierarquização de sentidos dentro desse texto? Não sei se eu conseguiria me fazer claro, professor. Me parece que, antes de tudo, a gente teria que discutir uma questão de regimes de produção de discursos, de classificação dos discursos e das várias hierarquias que nós recebemos desses discursos. Quer dizer, nós, no caso do campo literário, a gente recebeu uma herança de um campo constituído segundo critérios historiográficos nacionalistas, vindos basicamente do século XIX, que implicam certos conceitos românticos de homem, nação, linguagem, liberdade, verdade, cultura, história, e também de autor, autoria, que foram sendo transformados historicamente aqui no Brasil pelas transformações da cultura até chegar hoje. É claro. Então, nesse sentido, a gente tem um campo que inicialmente era considerado moderno, depois ele ficou pós-moderno, e a gente teve também redefinições nas próprias categorias historiográficas e antropológicas utilizadas para dar conta dessas formações discursivas, desses discursos. Agora, me parece que a transformação radical dos meios de comunicação, a transformação radical, por exemplo, da próprio meio do livro, que até ontem era um objeto privilegiado, a que poucos tinham acesso, mas que obrigava a gente a formar bibliotecas, por meio agora da computação, e pelos novos meios de divulgação da cultura, que permitiram também a proliferação gigantesca dos lugares de fala. E antes a gente tinha, por exemplo, uma autoridade que a gente lia. Eu, quando tinha 18 anos, no interior de São Paulo, eu comprava o jornal Estadão, Estado de São Paulo, no sábado. E no sábado tinha, no suplemento literário, textos do Antônio Cândido de Melo e Souza, do Anatol Rosenfeld, às vezes do Wilson Martins, um primeiro Haroldo de Campos. E eles eram textos enormes, eles tinham assim 2, 3, 4 páginas inteiras do jornal, com aquela letrinha miudinha, e discutindo questões interessantíssimas. Mas era sempre naquele meio, o suplemento literário do Estado de São Paulo, que saía no sábado, e era o Antônio Cândido, o Anatol, ou Wilson Martins, que estava escrevendo. Às vezes era um estrangeiro que estava sendo traduzido, mas era sempre aquele também. Eu lembro também que, quando eu era moço, eu vinha do interior de São Paulo para São Paulo, eu ia na rua Barão Itapetininga, onde tinha 2 grandes livrarias. A livraria francesa, em que a gente entrava contando os nicks miseráveis, porque se vendia em franco, e na conversão, a Madame Noël, ela sempre dobrava o valor do franco para ganhar mais, então era dificílimo comprar aqueles livros franceses. E tinha também a Parthenon, a do seu Álvaro, que era uma livraria magnífica também da Barão Itapetininga, mas que vendia livros em inglês, em espanhol, italiano e alemão, que eu comprava também. Eu comprava mais os franceses, que eu gostava mais de ler em francês, mas eu também lia em outras línguas e comprava. Voltava para o interior, lia
emprestava para amigos e eu era um meio de divulgação. Agora, quando eu fiz a universidade também era assim. Ela tinha aquela bibliotequinha muito miserável, aqueles livrinhos velhos, arruinados, você tinha que passar de mão em mão em mão, e a informação era dificílima ter acesso a ela. Mais tarde, depois que eu estudei, tipo, Gregório de Matos, fiz um doutorado, eu lembro também quando eu ia a Portugal fazer pesquisa em arquivo, ainda era aquele negócio. Eu tinha que entrar na biblioteca do arquivo, me davam um lápis, eu tinha que ficar sentado ali, copiando um manuscrito, copiando. Agora, era absolutamente desanimador. Eu lembro quando eu fui estudar o padre Francisco Soares, que está na base de todo o direito canônico ibérico, está na base do Antônio Vieira, ele tem o De Legibus sobre as leis, tem quase 19 volumes em latim, e cada volume tem pelo menos 700 páginas. Agora, uma vez achei a coleção toda dele na Universidade de Coimbra, eu peguei o primeiro volume, mas eles não faziam cópia, e eu podia ler a lápis fazendo cópia. Agora, tem 19 volumes, 700 páginas cada um, o que eu fazia com o primeiro? Era absolutamente ridículo. Agora, com essa radical transformação que houve desde o fim dos anos 80, 90, com a computação, tudo isso ficou radicalmente acessível. Qualquer um de nós, a qualquer momento, entra numa dessas bibliotecas e baixa o Soares inteiro. E deixa lá. Se a gente quiser usar, a gente usa. Se não quiser, não usa. Então, nesse sentido, me parece que houve uma transformação material radical no campo todo, que também obrigou a gente redefinir os dispositivos de pesquisa, os meios de pesquisa e as categorizações. Quer dizer, o que passa a ser um autor agora? O que é um leitor? O que é um receptor? O que é um livro? O que é um texto? Antes a gente supunha o livro. Agora, por meio dessas histórias culturais também francesas e inglesas, a gente fica pensando o que aconteceu com os autores. E, nesse sentido, a gente está vivendo uma espécie de redefinição de categorias que não acabou ainda. Nós estamos no interior de um processo que é gigantesco e ele não acabou. Ele está em processo contínuo, porque a cada momento novos meios materiais estão sendo inventados que nos permitem a aproximação. Eu tenho uma amiga aqui em São Paulo, ela estudava códices astecas da conquista do México. Agora, os astecas que desenharam a sua história, eles usaram uma folha feita de um agave, a coisa amassada, e fizeram os desenhos lá. A maior parte dos códices hoje está em Paris, na Biblioteca Nacional, lá em Paris. Agora, os códices do século XV e XVI, eles têm uma textura material que não pode mais pôr o dedo. Se a gente puser o dedo, ele dissolve. Agora, os franceses fizeram cópia de tudo e agora a gente pode, na internet, ter acesso aos códices astecas da história do México. Agora, a gente não lê mais o próprio códice, a gente lê uma cópia dele. E várias outras coisas estão sendo dispostas desse jeito. É claro, quer dizer, manuscritos do Mar Morto. Precisa aprender a ler aquelas línguas semíticas antigas. A aramaica eu não leio, mas tem gente que lê. Então, nesse sentido, eu estava pensando, hoje, a Biblioteca de Babel está inteira à disposição da gente. E, nesse sentido, a gente está sendo obrigado, pela transformação material da divulgação da cultura, a gente está tendo necessidade de redefinir o que é um autor, o que é um leitor, o que é um texto, o que é um código, o que é uma mensagem, o que é autoria, o que é originalidade, o que é cópia, o que é plágio, o que é direito autoral. Quer dizer, vem da transformação material.
essa espécie de super proliferação da informação que hoje está acessível a qualquer um, mas que obriga a gente redefinir todas as categorias a cada momento. E porque é um processo ainda. A gente não pode dizer o autor é isso. A gente está num processo de redefinição. Essa questão mesmo que o Fábio fez sobre as identidades, essas identidades, como dizia o outro, elas são líquidas. Elas vão demorar pouquinho. Daqui a pouco elas se dissolvem. Daqui a pouco aparece uma nova transidentidade. Percebe? E a cada momento se redefine. Eu penso isso, quer dizer, a gente deveria pensar no movimento mesmo da teoria, levar em conta os processos contemporâneos, simultâneos, de transformação dos meios mesmo de produção, comunicação e consumo dos discursos com que nós trabalhamos. O campo mudou radicalmente. Quer dizer, mas ele está em processo ainda, a gente não sabe ainda totalmente o que ele é. Eu não vou durar tanto tempo assim, e eu tenho a impressão que ele vai continuar sendo transformado mais e mais e mais e mais. Para mim, que cheguei tarde, toda essa computação ainda, às vezes, ela é algo totalmente meio hermético. Mas eu vejo, por exemplo, netos que eu tenho, pequenininhos, que já são absolutamente familiarizados com esse meio. E provavelmente daqui 10 anos, a teoria literária, ou a discussão da história literária, ou a discussão da a definição de autor, autoria, obra, público, vai ter novas categorias. É mais ou menos isso que eu penso. Não sei se eu respondo. Não ouvi, Zé Luiz. Fone. Oi? Obrigadíssimo, mestre. Olha, então, mais uma vez, nós queremos aqui agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e celebrar essa sua participação 30 anos atrás e ainda 30 anos após toda essa agilidade mental e a gente ainda poder usufruir da sua presença aqui. Então, em meu nome, em nome de todos, em nome de todos os que vão assistir esse vídeo quando ele estiver online, deixo aqui o meu agradecimento, o nosso agradecimento. You're in the show. Você está no show, my goodness, né? Everyone can see and hear you. É isso aí.